Governador, evidentemente não serão eleições normais, as de 2022. As de 18 já não foram marcadas pelo uso massivo de fake news, disseminação de notícias falsas, mas as eleições de 2022 serão, ao que tudo indica, ainda piores. Nós temos neste contexto, por exemplo, as constantes ameaças do presidente Jair Bolsonaro quanto ao resultado das urnas, quanto à possibilidade de não aceitar o resultado das urnas, caso o Congresso Nacional não aprove e a Justiça não autorize a implementação do chamado voto impresso, ou impressão do voto, voto auditável. Nesse contexto, tem também as ameaças com os militares, governador. Tivemos recentemente General Eduardo Pazuello indo a um ato político com Bolsonaro e sendo absolvido pelo Exército. Tivemos, na sequência, a Advocacia Geral da União sugerindo o uso da justiça militar contra civis por ofensas às Forças Armadas. E tivemos até o presidente do Superior Tribunal Militar concedendo uma entrevista, elogiando o governo Bolsonaro e dizendo, abre aspas, que o brasileiro precisa saber votar. Como o senhor analisa todos esses riscos inerentes a essas eleições de 2022, governador? Em relação a todos esses fatos que você sintetizou, é difícil saber qual é o disparate maior, o absurdo maior. Eu quero sublinhar que, por exemplo, o presidente do Superior Tribunal Militar, ao estar investido nessa função de julgador, está submetido aos ditames da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e às resoluções do Conselho Nacional de Justiça, que vedam manifestações de caráter político partidário. Então, eu espero que os órgãos de controle atuem, sim, porque é incompatível. Quem julga não pode ter lado. Nós já vimos que isto resulta em tragédias institucionais, como aquelas que vimos em relação a algumas sentenças do ex-juiz Sérgio Moro. Então, penso que é preciso combater isto, assim como combater esta colonização do serviço público civil por militares. Nem a ditadura ousou fazer isto nesta proporção, manter os princípios da hierarquia e da disciplina, e, portanto, da legalidade. O artigo 142 da Constituição Federal, muito claramente, submete o chamado, entre aspas, poder militar à autoridade dos poderes constitucionais. Então, esse estamento não pode se autonomizar e querer, por exemplo, rasgar a Constituição e ser árbitro daquilo que pode e daquilo que não pode acontecer na democracia política brasileira. Então, eu compartilho da preocupação, acho que esse é um tema gravíssimo, e por isso mesmo, há pouco, chamava atenção para a necessidade de uma ampla união patriótica de caráter democrático para derrotar o Bolsonaro nas urnas, impedir atos de violência antes, durante e após as eleições e garantir a continuidade, portanto, da experiência democrática entre nós. Se o Bolsonaro puder dar um golpe de Estado, ele dará. É importante não ter dúvida quanto a isso. Não deu ainda porque não teve força para fazer. Tentou fazer em 2020 e foi impedido pela autoridade do Supremo, pela atuação do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e pela maioria parlamentar que então ali se desenhou, e pela sociedade civil, grupos de mídia, imprensa, etc., que não aceitaram isso. Então, o risco Capitólio, o risco de repetição daqueles eventos do Capitólio é muito alto. E, por isso mesmo, é preciso, desde logo, falar no problema para preveni-lo. Inclusive, para garantir que o TSE esteja muito atento, porque essa gente é capaz de tudo para ganhar as eleições. Em 2018, já perpetraram uma série de ilegalidades. E agora querem fazer ainda mais, e a condução do Tribunal Superior Eleitoral vai ser decisiva para que nós tenhamos eleições consentâneas com a democracia, com o Estado Democrático de Direito. Em 2018, o presidente Lula ele foi impedido de se candidatar por conta de uma perseguição judicial que comprovou-se depois, né, conduzida por um juiz parcial, conforme o próprio Supremo reconheceu, mas que, à época, o Supremo referendou aquele processo
e retirou o presidente Lula da disputa. O senhor acredita que ainda há espaço para esse tipo de intervenção do judiciário na cena política? Eu lamento muito que um processo justo de combate à corrupção tenha sido corrompido. Ou seja, a corrupção no Brasil é um fenômeno tão amplo que até o combate à corrupção se corrompe, que foi o que aconteceu nesse processo específico do ex-presidente Lula. Acho, por conseguinte, que a lição é muito viva, é muito nítida. E eu estava, humildemente, nas fileiras daqueles que, desde sempre, 2015, 2016, desde aquela condução coercitiva do ex-presidente Lula, apontamos que era um processo anômalo, porque era um processo sem juiz. É um processo que só tinha acusação e defesa, mas não tinha ninguém para cumprir o papel de árbitro isento, como os fatos subsequentes demonstraram. O árbitro estava no ataque da pois é, exatamente. Não havia só acusação e o árbitro era da acusação. Então, e o pior, mantinha conexões políticas também, ou seja, não era uma coisa só ali juiz, Ministério Público. Era juiz e Ministério Público articulados com interesses externos ao Poder Judiciário e externos ao Brasil, inclusive, que levaram a que tudo isso fosse praticado. Então, eu acho que o trauma é muito profundo, de modo que eu não imagino que isto venha a se repetir nesses termos. Acho que ficou isso como uma referência de que você deve, sim, combater a corrupção, você deve, sim, garantir que as leis sejam cumpridas, no que se refere, por exemplo, a punições, mas isso não é um vale-tudo. Não é um vale-tudo em que os fins justificam os meios, de modo que eu não acredito que isso venha a ocorrer novamente, pelo menos neste prazo mais curto de tempo. E enquanto vida estiver, estarei lembrando aos meus colegas do sistema de justiça para que esse canto da sereia, da ilegalidade, não venha novamente a se tornar dominante, como infelizmente aconteceu em alguns momentos da vida recente do nosso país. Governador, como última pergunta, eu gostaria só de aproveitar esse gancho do Rodrigo sobre as eleições de 2018, porque elas se deram no auge daquele movimento lavajatista. Hoje a situação é diferente. A Operação Lava Jato, tal como nós a conhecemos, não existe mais. Além disso, existe, evidentemente, um movimento de anti-bolsonarismo crescente na sociedade. Então, algumas pessoas entendem que nós teremos nas urnas, no ano que vem, governador, essa disputa entre o antipetismo, que pode ou não resistir em parcelas da sociedade, e o antibolsonarismo. O senhor entende que o antibolsonarismo pode chegar a 2022 maior que o antipetismo, num movimento bem diferente daquele que nós verificamos nas eleições de 2018? O PT e seus aliados saíram do governo em 2016. Significa dizer, portanto, que em 2022 terão decorrido 6 anos. 6 anos sem que o PT e seus aliados governassem. Então, o plebiscito que vai se dar é em torno do Bolsonaro. Não há dúvida quanto a isto. Porque ele vai culpar quem dos problemas decorridos 6 anos que nós fomos afastados do governo. Então, eu acredito que o plebiscito vai se dar em torno da pergunta se o Bolsonaro deve ou não ter mais 4 anos. E não se corrente política A, B ou C errou no passado. Eu acho que vão pesar mais as conjunturas, as situações, as falhas do tempo presente, ou seja, da conjuntura de hoje e da conjuntura que nós teremos em 2022. Creio, portanto, e daí eu extraio a compreensão de que o Bolsonaro perderá a eleição, porque não terá nada a mostrar. Não tem obra, não tem nada, só desastre, morte, deboche, agressão. Outro dia ele foi
não lembro bem o estado, foi no Amazonas, Roraima, foi inaugurar uma ponte de madeira. Eu, como governador, até ajudo os prefeitos a fazer ponte de madeira, mas eu nunca fui inaugurar ponte de madeira. Não é porque a obra não ajude a comunidade, mas é para ter uma noção de escala. Por semana, eu inauguro mais obra do que o Bolsonaro inaugura em um mês. Eu, em um mês, inauguro mais do que ele inaugura em um ano. Então, não tem nada para mostrar, rigorosamente nada. Então, eu não consigo imaginar que ele consiga, apenas com fraseologia, com violência, vencer as eleições. Claro que é uma eleição, é uma disputa, como disse bem no início, não é uma espécie de fatalismo do bem, não, nós vamos vencer de qualquer jeito. Tem que fazer a nossa parte, mas eu acho que o antibolsonarismo vai ser a força determinante do resultado eleitoral em 22.